Olá pessoal, vamos começar a nossa aula de hoje. Nós vamos falar na aula de hoje sobre fatoração algébrica, tá bom? Fatoração que envolve termos numéricos e termos algébricos, tá bom? São as letras e os números. O que significa fatorar? Fatorar significa transformar em produto. Você transforma o termo, que de maneira geral é uma adição, uma subtração, em uma multiplicação entre termos, tá bom? Um produto na matemática é uma multiplicação de termos. Fatoração de polinômios, né? Os termos que se utilizam letras e números, né? Fatorar um polinômio significa transformar esse polinômio num produto indicado de polinômios ou monômios e polinômios. A propriedade distributiva será muito usada sob a denominação de colocar em evidência. Vejamos a seguir alguns casos de fatoração. Então, são os casos mais utilizados, né? Vamos ver aqui. O primeiro caso é o fator comum. Vamos fatorar a expressão. Então, eu tenho aqui essa expressão ax mais bx mais cx. E eu quero escrevê-la na forma fatorada, ou seja, na forma de um produto. Olha só. Você observa aqui nos três termos aqui, ó, eu tenho o termo x, ó, o termo x que ele está presente nos três. Então, esse termo x é o fator comum. Por isso do nome, então, fator comum, tá bom? Nós vamos transformar, então, o fator comum, deixá-lo em evidência. Olha só aqui, ó. O fator comum fica em evidência. O que você faz? Deixa o fator comum, que é o x, em evidência. Dos termos que ficaram aqui, você vai dividir todos eles pelo fator que ficou em evidência. Então, divide o ax pelo x que ficou em evidência. Corta o x, fica o a. Divide o bx pelo x que ficou em evidência. Corta o x, fica o b. Divide o cx pelo x que ficou em evidência. Corta o x, ficou o c. Se você quiser tirar a prova, né, para ver se você fez está correto, basta você aplicar a propriedade distributiva aqui, ó. X vezes A dá AX. X vezes B dá BX. X vezes C dá CX. Então, o X é o fator comum e foi colocado em evidência. Fator comum colocado em evidência. Tá bom, gente? Ficou aqui na frente, ele está em evidência. Vejamos os exemplos aqui, ó. Vamos fatorar as expressões, olha só, nós temos aqui, você vai ter uma expressão como essa, né? 3x mais 3y, eu quero escrever na forma fatorada. O fator comum entre os dois termos é o número 3, então vamos deixar o número 3 em evidência. Divide o primeiro termo pelo 3 que ficou em evidência, corta o 3, sobra o x. Divide o segundo termo pelo 3 que ficou em evidência, corta o 3, sobra o y. Faz a prova, aplicando a distributiva, tem que voltar aqui, ó. 3 vezes x, 3x. 3 vezes y, 3y. Beleza? Aqui, ó, nós temos aqui que fator que está presente nos dois termos. Aparentemente, nós temos o x, ó. O x já é um fator comum. Porém, nós temos um 5 aqui e aqui nós temos um 5 disfarçado. Como assim disfarçado? Eu posso escrever o número 10 como 5 vezes 2. 5 vezes 2 é 10. Então, você tem que pensar nisso aqui. O 10 também posso escrever como um produto, tá bom? Uma multiplicação entre dois fatores que dá 10. 5 vezes 2, 10. Então, eu tenho 5, do 5 vezes 2, e esse 5 aqui. E um x que é comum aqui, ó. O x seria x vezes x. E aqui eu tenho só um x, ó. X ao quadrado é x vezes x. E aqui eu tenho só um x. Então, temos um x de cada termo e um 5 em cada termo. Então, o 5x vai ficar em evidência. Divide todo esse termo aqui pelo 5x que ficou em evidência, vai cortar o 5. X ao quadrado divide pelo x, vai sobrar x elevado a 1, ou seja, só o x. Menos 10x dividido por... Não esquece do sinal, hein, gente? Menos 10x dividido por 5x, divide 10 por 5, vai dar 2. X dividido por x, você pode eliminar ele. Então, sobrou só o 2. Aplicando a distributiva, você tem que voltar aqui, ó. 5x vezes x dá 5x quadrado. Menos 5x vezes 2 dá 10x, tá bom? Aqui também a mesma situação, eu tenho 8a, x à terceira, menos 4a ao quadrado, x quadrado. Nós temos aqui, ó, um 4, que é fator comum nos dois. Como assim 4? Tem aqui, ó, 4 vezes 2, 8. Tem um 4 disfarçado aqui. Então tem um 4 vezes 2, que dá 8, tem um 4 daqui. Temos um a em cada termo.
temos um x ao quadrado em cada termo, porque aqui eu tenho x ao quadrado, que é x vezes x, e aqui eu tenho um x à terceira, que é x vezes x vezes x. Então, eu tenho 2x aqui comum e comum aqui. Ó. Então, quem que eu vou deixar em evidência? O 4, o a e 2x, porque aqui eu tenho x ao quadrado e aqui eu também tenho 2x aqui, ó, x vezes x vezes x. Então, eu tenho um x ao quadrado aqui. Então, vai ficar 4ax ao quadrado. É o fator comum. Divide esse termo pelo 4ax quadrado e coloca o resultado aqui dentro do parênteses. 8 dividido por 4 dá 2. A dividido por A, corta. X à terceira dividido por x ao quadrado, sobra 1x. O menos daqui, 4 dividido por 4, corta. A ao quadrado dividido por A, sobra A. X quadrado dividido por x quadrado, já era, corta o x ao quadrado. Tá bom? Aqui tem uma ilustraçãozinha do que foi feito, né? O x fator comum, o 5x e aqui o 4ax quadrado. Tá bom? Na próxima etapa, nós temos os exercícios. Sugiro que você dê um pause no vídeo e tente resolvê-los sem observar a resposta. No próximo slide vai estar as respostas, tá bom? Então, tentem fazer aí sozinho. As respostas estão aqui. Próximo exercício também, fazer o fator comum, tá bom? É o mesmo caso, só tem mais termos aqui. Dê um pause no vídeo e tente resolver também os exercícios. No próximo slide temos a resposta. O segundo caso de fatoração é o agrupamento, se chama agrupamento. Vejamos aqui, ó, vamos fatorar a expressão. Eu tenho ax mais bx mais ay mais by. Vamos fazer grupos, né? O próprio nome está dizendo agrupamento. Eu percebo que aqui eu tenho o x e o x, que é o fator comum, e nesses dois termos eu tenho o y e y, que é o fator comum. Então eu posso separar nesse grupinho e esse grupinho e fazer a fatoração. Separando esses dois primeiros aqui, eu vou ter o x, que é o fator comum, fica em evidência. Divide o ax pelo x em evidência, vai sobrar o a. Divide o bx pelo x em evidência, vai sobrar o b. Mais, deixa o y em evidência aqui agora. Divide o ay pelo y em evidência, sobra o a. Divide o by pelo y em evidência, sobrou o b. Observe que no agrupamento, nesse caso aqui, ó, ficamos com dois termos ainda aqui, ó. Esse primeiro termo e esse primeiro termo. E percebam que o A mais B está comum aos dois termos. Então, nós podemos fazer novamente uma nova fatoração. Deixa o AB em evidência, que é o AB é o termo comum aos dois. Divide esse primeiro termo pelo AB, vai cortar o AB e vai sobrar o x. Divide esse segundo termo pelo AB, vai cortar o AB, vai sobrar o y. Então, a parte final dessa história vai ser isso aqui, a mais b multiplicado por x mais y. Se você aplicar a propriedade distributiva, você volta nisso aqui, ó, inicialmente. Ó, a vezes x dá ax, a vezes y dá ay, tá aqui, ó. B vezes x dá bx, b vezes y dá by. Então, nós escrevemos esse termo todo aqui, essa somatória de termos, na forma fatorada, que é a forma de um produto, de uma multiplicação de fatores, tá bom? Aqui no próximo caso também, nós vamos ver aqui uns exemplos, ó. Nós temos 5ax, bx, 5ay, by. Observe que aqui nós temos o x, que é o fator comum nesses dois termos. Então, vai ficar o x em evidência, abre parênteses, divide o primeiro termo pelo x em evidência, vai sobrar o 5a. Divide pelo x, vai sobrar o b. Aqui nesses dois termos aqui, nós temos o fator comum y. Deixa o y em evidência, divide o primeiro termo aqui pelo y, vai sobrar 5a. Divide esse termo pelo y, vai sobrar o b. Tá bom? Daí você vai perceber que a seguinte situação. Nós temos aqui, ó, um 5a mais b e aqui um 5a mais b. Esse é o fator comum agora. Nós temos aqui, ó, dois termos, uma somatória de termos, e o fator comum é 5a mais b. Deixa o 5a mais b em evidência, abre um parênteses, vai sobrar, ou vai fazer a divisão, divide o primeiro termo pelo 5a mais b, vai cortar, vai sobrar o x. Vai cortar aqui, vai sobrar o
y. Então, esse produto é a forma fatorada de tudo isso aqui. Ó. Escrevemos em forma de produto. Último exemplo aqui, nós temos a seguinte situação. Ó. Aqui nós temos um x vezes x, que é o x ao quadrado, e aqui nós temos um x. Ó. Então, é o x que é o fator comum, vai ficar em evidência. Nesses dois primeiros termos, nesse primeiro grupo aqui. X em evidência, divide pelo x aqui, vai sobrar um x. Divide o 3x pelo x, vai sobrar o 3. Aqui nós temos o a, que é o fator comum, deixa o a em evidência. Divide aqui pelo a, vai sobrar o x. Divide aqui pelo a, vai sobrar o 3. Observe que ficou x mais 3, fator comum de novo, mais uma fatoração. Então vai ficar x mais 3 em evidência, abre parênteses, divide aqui por x mais 3, vai cortar o x mais 3, vai sobrar o x. Aqui também vai dividir por x mais 3, vai cortar, vai sobrar o a. Esse é o produto que sobrou aqui. Então, fatoramos ele, escrevemos em forma de produto. Aqui tem exercício para vocês fazerem por agrupamento, tá bom? Dê um pause no vídeo aí e tentem resolver. Depois, no próximo slide, tem as respostas. Aqui as respostas. O último caso que nós vamos comentar hoje é sobre a diferença de dois quadrados. Esse é o mais fácil entre os demais, na minha opinião. Vejamos, aqui nós temos aqui, ó, nós vimos, né, anteriormente, nos produtos notáveis, que a mais b multiplicado por a menos b nada mais é do que, fazendo a distributiva toda e simplificando, nós vamos chegar no a ao quadrado menos b ao quadrado. Isso nós vimos na outra aula, tá bom? Então, se isso aqui, a ao quadrado menos b ao quadrado, é o resultado desse produto, que é a forma de produto, aqui é a forma fatorada, então nada mais é do que a ao quadrado menos b ao quadrado, eu posso escrever nesse formato. É o contrário desse. Tá? Então é o contrário do produto notável, é essa fatoração. Ela se chama diferença, porque é menos aqui, entre dois quadrados, dois termos ao quadrado. Tá bom? Para fatorar essa diferença de dois quadrados, basta determinar as raízes quadradas dos dois termos. Então, se você descobrir a raiz quadrada do primeiro, você chega no a. Descobriu a raiz quadrada do segundo, você chega no b. E aí você escreve a mais b multiplica por a menos b. Tá bom? Vejamos no exemplo como é que funciona. Você tem lá x ao quadrado menos 49, você quer escrever na forma fatorada. Então, a subtração de termos, forma fatorada. Acha a raiz quadrada de x ao quadrado é x. Raiz quadrada de 49 é 7. Então, escreve da seguinte forma, x mais 7 que multiplica x menos 7. É a forma fatorada dessa expressão x ao quadrado menos 49. Fazendo a distributiva, você voltaria nesse termo, tá bom? Esse segundo exemplo, ó, 9a ao quadrado menos 4b quadrado. Encontrar a raiz quadrada de 9a ao quadrado, vai dar 3a. A raiz quadrada de 9 é 3. A raiz quadrada de a ao quadrado é a. Encontre a raiz quadrada do 4b quadrado. A raiz quadrada de 4 é 2. A raiz quadrada de b ao quadrado é b. Então, vai ficar aqui, ó, 3a mais 2b, que multiplica 3a menos 2b. Se você aplicar a distributiva nessa situação, você voltaria aqui. Bom, tem os exercícios aqui, né? Dê um pause no vídeo, tentem desenvolver, né? Fatoração do tipo de diferença de dois quadrados, tá bom? Depois vocês conferem a resposta no próximo slide. Certo, pessoal? Tem mais um exercício aqui de fatoração, tá bom? Dá um pause aí no vídeo, tentem desenvolver eles aí, tá bom? E aqui nós temos a resposta, tá bom? É isso aí então, pessoal. Até mais. Valeu!